povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, uma excelente noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao trabalho que começamos. Amém? Palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículos de número 30 e 31. A palavra do Senhor diz assim: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário para eu me salvar? E eles responderam: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Veja bem, essa palavra nós estamos ministrando já faz alguns dias, e nós temos uma linha de mensagem que tem por tema a manifestação do Senhor em tempos de crise. Nós já estamos indo para o nono sermão. E eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal no YouTube e compartilhar os vídeos. Você que não tem condição de fazer lição, compartilhe os vídeos. Mande nos seus contatos, baixe o link, mande nos seus contatos de WhatsApp, nos seus grupos de WhatsApp. Faça a missão. Nós estamos tratando de um assunto de suma importância, que é os atributos da salvação. Nós temos do sermão de número 1 até agora, nós estamos explicando muitas palavras de suma importância na palavra do nosso Deus. Nós estamos meditando nesses versículos, nessa passagem bíblica, onde narra a passagem do apóstolo São Paulo, juntamente com Silas e Lucas em missão, e a participação desse carcereiro. Nós estamos indo aí para o 8º, 9º sermão, e eu gostaria de pedir, por gentileza, que vocês compartilhem os vídeos. Compartilhem, porque em tempos de crise, Satanás se manifesta, mas é nos tempos de crise que o nosso Senhor, o braço do nosso Senhor também se manifesta. Amém, queridos? O nosso canal no YouTube é Manuel Torres, Mensagem do Reino, Jesus, Luz para as Nações. Amém? Se inscreva no nosso canal, acione o sininho e compartilhe. Amém? Você que não está em condição de fazer missão, compartilhar uma mensagem de cura, de libertação, é fazer missão. Orar pelos missionários é fazer missão. Amém? Nós, no último trabalho, na última ministração, na última live, nós falamos sobre o espírito de medo. E nós falamos sobre Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 10. Após a queda de Adão e Eva, o primeiro impacto que causa na vida dele, o pecado, é que eles têm medo. E é interessante que eles permanecem dentro do jardim do Éden. Eles permanecem ainda na presença do Senhor. Mas devido ao medo, devido às acusações, eles já não conseguia mais enxergar a beleza que a vida oferece, a beleza que a presença de Deus oferece. Eles estão dentro do jardim de delícias, dentro da presença do Senhor, mas já não conseguem mais ver isso. Por quê? Porque o espírito do medo entra dentro deles. Quando Deus se aproxima deles e diz: Adão, onde estavas? Ele responde dizendo: eu me escondi porque estava nu. Eu me escondi porque estava com medo. E para os irmãos entenderem essa ministração, comece a assistir desde o sermão de número 1, e aí você vai aprender sobre o que é crer, aprender sobre o que é salvação, aprender sobre o privilégio de servir ao Senhor, quem tem Jesus como Senhor e os seus privilégios. Você vai aprender por que Jesus é Senhor. Você vai aprender o que é ter fé, o que é crer. Você vai aprender o que é salvação. Salvação, por exemplo, é uma palavra grega chamada soteria, que significa resgate, cura,
libertação, bem-estar e prosperidade. Hoje nós estamos ainda no terceiro atributo da salvação. Terceiro atributo da salvação, que é libertação. Estamos no segundo passo da libertação, que é a repreensão, ou seja, paralisando. Se eu fosse dar um tema para a ministração de hoje, seria como vencer ou paralisando o espírito do medo. Nós citamos também Saul, 1 Samuel, capítulo de número 15, quando o Espírito de Deus se retira de Saul e um espírito de medo, de pavor, toma conta da vida de Saul. E aí nós usamos como contexto segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1 e versículo de número 7, quando Paulo fala para Timóteo: Timóteo, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Amém? Então o medo é um espírito e precisa ser levado a sério. Antes de nós começarmos a ministrar, eu quero entrar na presença do Senhor com uma oração. Oraremos ao Senhor. Pai, nós entramos na Tua presença e entramos em nome do Senhor Jesus Cristo, para Te louvar, Te engrandecer e bendizer o Teu santo nome. Pai, nesse momento nós iremos falar da Tua palavra. E a Tua palavra, Pai, a Tua palavra diz que a mesma é remédio para os nossos ossos. A Tua palavra diz, o escritor aos Hebreus diz, no capítulo de número 4, versículo de número 12, ele diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua palavra venha permanecer, que a Tua palavra venha dar vida, que a Tua palavra venha restaurar esta casa, que a Tua palavra, Pai, venha restaurar este casamento, que a Tua palavra, Pai, venha convencer os Teus filhos do pecado, da justiça e do juízo. É mediante essa palavra, Pai, que nós entramos na Tua presença. Eu ministro, Pai, o poder da Tua palavra, o enérgis da Tua palavra sobre este lar, sobre a finança dos Teus filhos, sobre a vida secular, sobre a vida espiritual, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós falamos sobre o espírito do medo e na live anterior, na ministração anterior, nós paramos em Lucas, capítulo de número 19 e versículo de número 21, falando sobre que o espírito do medo, ele rouba talentos. O espírito do medo, eles roubam talentos. Ali há um senhor, um fazendeiro, a qual ele pega seus bens e entrega a 3 pessoas. Ele pega 3 servos, 3 trabalhadores da sua vinha, e a um ele entrega 5 talentos, ao outro ele entrega 3 talentos, e ao outro ele entrega 1 talento. Os 5 talentos, o que recebeu 5 talentos, granjeou. E quando o seu senhor volta, que pergunta pelos 5 talentos, aquele que recebeu 5 vira para o seu senhor e diz: como o senhor me entregou 5 talentos, está aqui os 10. Então, ou seja, ele multiplicou. O terceiro, na mesma situação. Já o que recebeu 1 talento, ele vira para o seu senhor e diz: eu recebi 1 talento, porém eu enterrei esse talento porque tive medo. Como, Emmanuel, você começa a ministrar essa noite? Eu começo a ministrar e chamar a tua atenção e te dizer que o medo, ele rouba, o medo destrói, o medo, ele faz com que você paralise. Veja bem que essa parábola do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19 e o versículo de número 21, está falando literalmente de investimento financeiro. Veja que aquele senhor, ele confia os seus bens, os seus talentos, a sua terra
para aqueles homens granjearem. Porém, o que recebeu um talento, o que recebeu essa autoridade, essa permissão para ver o investimento, ele enterra esse talento. Então veja que o espírito do medo e a resposta dele para o seu Senhor é: eu enterrei o talento porque estava com medo. Então nessa noite, no poder que há no sangue de Jesus Cristo, na autoridade que há no nome de Jesus, a palavra do Senhor para a tua vida essa noite é: invista, não enterre o que o Senhor, não enterre o que o Senhor te entregou nas mãos. Eu tenho o costume de dizer que crer ou permanecer crendo, sentindo emoção, é muito fácil quando Deus nos entrega algo para fazer e quando o nosso coração ainda está sentindo, nós permanecemos fazendo. Mas quando o nosso coração, a emoção passa, permanecer crendo é um tanto quanto difícil. Eu tenho o costume de dizer para as pessoas que eu aconselho, que eu ministro, muitas das vezes é necessário trair o nosso coração. Por quê, irmão Manuel? Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo de número 10 e versículo de número 17, ele disse que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Veja, ele não disse que a fé vem pelo sentir, o sentir pela palavra. Ou seja, o teu coração, ele parou de sentir. E a palavra do nosso Deus essa noite para a tua vida é: o teu coração deixou de sentir, mas a palavra permanece viva. Continue investindo, abra esse negócio, continue investindo na sua vida financeira, continue estudando, não paralise porque o teu coração deixou de sentir. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo de número 2 e versículo de número 9, ele diz: como está escrito, que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Talvez você esteja nessa noite, os teus olhos estão alcançando, o teu ouvido está ouvindo, escutando tantas informações dizendo que nós estamos em crise, que é tempo de parar. Talvez o teu coração esteja voltado para a crise, não está sentindo para investir, mas a palavra do nosso Deus essa noite é: traia o teu coração, traia os teus ouvidos, traia os teus olhos, porque fiel é o que prometeu para cumprir. O espírito do medo, o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 15, ele disse: porque o nosso Deus, ele não nos deu um espírito de escravidão para permanecerdes ainda com medo. Irmão Manuel, o que é isso? O espírito do medo, ele causa escravidão. Ele quer que a sua vida não tenha sucesso. Ele quer que os teus negócios não tenham sucesso. Para quê? Para que você venha a se manter escravo do sistema do mundo. Mas a palavra do nosso Deus para a tua vida essa noite é: ele não nos deu um espírito de escravidão. Para quê, irmão Manuel? Para que você ainda permaneça com medo. Ele está dizendo: invista. Ele está dizendo: perdoe. Ele está dizendo: peça perdão. Ele está dizendo: confesse. Ele está dizendo: se entregue. O Salmo de número 46 diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. O apóstolo São Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo de número 8 e o versículo de número 15, ele diz que o espírito do medo nos torna escravos. O espírito do medo mantém as pessoas na escravidão. Fazendo o que, irmão Manuel? Fazendo elas duvidarem do propósito de Deus. O espírito do medo, ela escraviza as pessoas nas drogas. O espírito do medo, ela escraviza as pessoas no pecado. O espírito do medo escraviza
as pessoas na criminalidade. Mas essa noite, no poder que há no sangue de Jesus Cristo, é a última noite desse espírito de escravidão, de medo, desse espírito de prostituição, no poder que há no sangue de Jesus Cristo. Hoje o dia dele estava contado, e esse é o momento de você receber nessa noite autoestima nova. É tempo de receber renovo da parte do Senhor. Para quê, irmão Manuel? Para que o medo não te vença. Talvez você está aí do outro lado e você se envolveu com alguma facção criminosa. Você se envolveu com alguma facção criminosa. E você agora sente de Deus, você recebeu a tua formação na tua infância, você participou de conjunto das crianças, você participou de conjunto dos adolescentes, dos jovens. Talvez você já entregou a vida para o Senhor Jesus como Senhor, mas você se afastou. E você se envolveu na criminalidade. Mas porém agora você está com medo. Você está com medo, a palavra do Senhor Jesus vem sobre você. E você sente o seu coração arder. E você tem dúvidas quando você tem a oportunidade de partir, de ir para as práticas do crime. E agora, só que o Espírito de Deus aperta o teu coração, arde no teu coração dizendo para você não ir. E aí muitas das vezes você tem que ir com medo de deixar a criminalidade. Mas a palavra do Senhor Jesus essa noite para a tua vida é: chega de escravidão, creia no Senhor, o diabo não vai te tocar, não é qualquer facção que pode te paralisar. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 1, versículo de número 23, a palavra do Senhor Jesus diz que Deus deu um nome a Jesus que está acima de todos os nomes, não só neste século, mas também nos séculos vindouros. Qual é a novidade de Deus para a minha vida, irmão Manuel? Não é facção criminosa nenhuma que vai te paralisar. Esse espírito de escravidão não vai te parar. Eu ministro sobre a tua vida essa noite algemas quebradas, correntes quebradas. Por quê, irmão Manuel? Porque a palavra do Senhor Jesus diz em Atos 16, o versículo de número 30 e 31, aquele carcereiro, ele está com medo. Por quê, irmão Manuel? Porque houve um terremoto e as prisões de todos foram quebradas. Esse terremoto de Deus, eu quero ministrar sobre a tua vida. Chega de ser escravo. O apóstolo São Paulo diz: porque Deus não nos deu um espírito de escravidão, para que ainda tenhais medo, mas Ele nos deu um espírito de filho. Por isso clamamos Abba Pai, por isso clamamos Papai. A palavra do Senhor para a tua vida hoje é: se levante, deixe de ser escravo. O espírito do medo estava te vencendo até hoje, mas nessa noite, no poder que há no sangue de Jesus, eu ministro liberdade. Terceiro atributo da salvação: libertação. Amém, querido? Não é o que mais o espírito do medo causa. O espírito do medo, ele rouba os dons do espírito. Olha o que o apóstolo São Paulo fala para Timóteo. No último sermão nós falamos sobre que o espírito do medo, ele rouba os talentos, o que Deus confia aos seus servos, o Espírito de Deus ministra sobre os seus servos dons espirituais, dons de curar, dons de libertar, dons de profecia, dons espirituais. E talvez essa noite você esteja, você se afastou da presença do Senhor e Satanás está te acusando, dizendo que esses dons não estão mais em você, mas você retornou, está com medo de usar os dons. A palavra do Senhor para a tua vida essa noite é: use os dons, busque a presença do Espírito. Paulo fala para Timóteo na segunda carta, capítulo de número 1, versículo de número 6, ele diz: por esse motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de
temor, mas nos deu espírito de fortaleza e de amor e de moderação. Quem era Timóteo? Timóteo era um jovem pastor, Timóteo era um homem cheio do Espírito Santo, mas porém ele tinha uma autoestima baixa. Por quê? Espírito do medo. Paulo vira para ele: eu peço que tu não despreze os dons que há em ti, o dom que tu recebeu com a imposição de mãos. Que, olha, veja que foi o apóstolo São Paulo, excelente em missões, o poderoso apóstolo São Paulo que ora por Timóteo e ministra sobre ele os dons do Espírito. Talvez essa noite você foi instruído por um bom obreiro, um bom pastor, um homem que é instrumento das mãos de Deus, porém o espírito do medo esteja te escravizando como estava escravizando Timóteo, roubando os dons do Espírito. Mas essa noite, no poder que há no sangue de Jesus, eu ministro libertação. Esse espírito do medo cai por terra hoje e nós triunfaremos. Eu quero mandar um recado para alguém aqui. O Espírito de Deus está gemendo, está te procurando. Você que está aí agora nos assistindo, você que está aí agora, você sabe que você tem vocação de Deus, você sabe que o Senhor te chamou, porém você tem medo. Por quê, irmão Manuel? Onde se manifesta o medo? Veja, o maior problema que Timóteo tinha era viver cercado de doutores, homens que dominavam a palavra como ninguém, homens que tinham conhecimento fora do comum. E quando ele precisava, ele sendo líder, ele precisava repreender esses homens. A autoestima dele era muito baixa, ele ficava com medo. Por quê? Porque esses homens falavam bem. Talvez você não está aceitando a vocação do Senhor, porque você está se sentindo o menor. Mas deixa eu te falar uma coisa: o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se você estivesse com o nariz empinado, tivesse soberbo dizendo que sabe de tudo, o Espírito de Deus não te usaria. Mas o Senhor Jesus ministra o meu coração para dizer para alguém aqui essa noite: é tempo de se levantar. Quem capacita é o Espírito Santo, quem levanta é o Espírito Santo, quem derrama os dons do Espírito é o Espírito Santo. A palavra diz que os dons são dele e ele distribui a cada um como quer. Não tenha medo, aceite essa vocação. O Senhor não te chamou como escravo. Amém? A palavra do nosso Deus essa noite é: fuja da escravidão. Fuja da escravidão. O espírito do medo, ele é assassino. Muitas das vezes o espírito do medo está dentro do nosso culto. Muitas vezes o espírito do medo ele é assassino. E muitas das vezes ele participa do culto. 1 Samuel, capítulo de número 18, versículo de número 10 e 11. A palavra do Senhor Jesus diz que Saul, ele está no meio do palácio, e lá estava Davi. E o espírito do medo se apoderando de Saul. Veja a situação. 1 Samuel, capítulo de número 18, versículo de número 10 e 11. O espírito do medo, ele participa dos cultos. Veja, lá está o espírito do medo. O espírito do medo se apodera de Saul. E agora Saul vem como esse espírito, ele vem profetizando. Esse mesmo espírito que vem profetizando é o mesmo espírito que pega a lança, que usa Saul para pegar a lança e lançar sobre Davi. E o intento da sua mente é: cravarei esta lança e o pregarei na parede. Então o espírito do medo, o espírito do pânico, ele é homicida. Talvez você esteja essa noite aí. Virou um ciclo vicioso. Você perseguir pessoas, você ter prazer em tirar vidas. Mas o Senhor Jesus está mandando dizer essa noite: isso só acontece na tua vida por causa do espírito do medo. O espírito do medo, ele é também homicida. Veja que eles estão em um ambiente de culto.
E o espírito do medo se apodera de Saul. E esse espírito do medo, irmão Manuel, esse espírito homicida, ele também cultua, ele sai profetizando que nessa noite, no poder que há no sangue de Jesus Cristo, você, amado pastor, amado esposo, amada esposa, você que esteja acostumado a movimentos estranhos e não tem discernimento do Espírito para discernir o que é o Espírito Santo e o que é o Espírito de Deus, que ele venha esclarecer a tua mente e o teu coração essa noite. O espírito do medo é um espírito homicida. É um espírito homicida. O espírito do medo, o que ele causa mais, irmão Manuel? O espírito do medo. Quando esse ser, quando esse homem, ele não consegue ter êxito nos seus afazeres, nas suas programações, esse espírito do medo faz com que ele negue a Jesus. O espírito do medo conduz Saul a buscar uma feiticeira. Para quê? Porque ele tenta buscar a presença de Deus, mas devido ao pecado, Deus não se manifesta para ele. E o espírito do medo se apoderando dele, ele busca uma feiticeira. Ele busca uma bruxa, religião pagã. O que leva, irmão Manuel, uma pessoa a religiões pagãs? O espírito do medo. Por quê? Porque essa pessoa ela não crê no poder que há no sangue de Jesus. Ela não crê no nome de Jesus. O apóstolo São Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 12, ele diz que por nenhum outro nome não há nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos, a não ser pelo nome do Senhor Jesus. Sabe você que idolatra, você que acende velas para São Pedro, esse mesmo São Pedro que não é a imagem, esse mesmo Pedro diz, olha, gente, por nenhum outro nome não há nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Maria, mãe de Jesus, o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 2, a palavra do Senhor Jesus diz que Jesus está na festa das bodas, ele é convidado para um noivado, e lá falta o vinho, e Maria se aproxima de Jesus e diz, Jesus, acabou o vinho. Jesus olha para ela e diz, mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegado a minha hora. Mas Maria olha para aqueles homens que estavam ali a serviço do noivo e diz, façais tudo o que ele vos disser. Maria, ela olha para aqueles homens que estavam ali para os serviçais e diz, olha, faça tudo o que ele vos disser. Maria, quando ela recebe a notícia de que ela está grávida e que ela seria a mãe do Salvador do mundo, ela o adora. Na festa das bodas, ela diz que manda. O que representa aqueles serviçais ali, irmão Manuel? Aqueles serviçais representam o mundo, a humanidade. Ela diz, façais tudo o que ele vos disser. O espírito do medo, ele seduz as pessoas para o paganismo. Essa noite a palavra do Senhor Jesus para a tua vida é, você precisa acordar, porque o espírito do medo leva Saul a procurar uma feiticeira. Irmão Manuel, o espírito do medo é o espírito do medo. Não há nenhum outro nome. Não há nome de pastor. Não há nome de papa. Não há nome de presidente. Talvez você esteja esperando do presidente da República resolver o problema do Brasil. Não. O problema do Brasil é que ele precisa se converter. Ele precisa reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus, ele é Senhor. Enquanto Jesus não for o Senhor dessa pátria, vão se levantar ladrões e mais ladrões e irão roubar essa pátria. Mas o dia que essa pátria olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, esse problema é resolvido.
ouvido. Jesus está chamando a atenção de alguém para dizer aqui, para chamar a atenção de alguém para dizer: chega de idolatria, chega, você chega de se decepcionar com o marido, com a esposa. O salmista disse no Salmo 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Jesus precisa ser o Senhor da tua vida. Jesus, ele precisa ser Senhor. Enquanto você estiver esperando o socorro do ser humano, esperando o socorro de entidades, esperando o socorro de Joaquim, de Manuel, de Maria, de Pedro, de João, sinto muito em te dizer, a salvação, o apóstolo Pedro diz, Atos dos Apóstolos 4:12, ele diz: não há nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos. Você vai se decepcionar. Irmão Manuel, o que é salvação? Nós estamos falando sobre salvação. Terceiro atributo da salvação. Qual que é o terceiro atributo da salvação, irmão Manuel? Libertação. O que é salvação, irmão Manuel? Salvação vem do grego. Soteria, resgate, libertação, curas, prosperidade. Talvez a sua vida tomou um rumo totalmente confuso. Talvez você tem dinheiro, mas você não tem saúde para degustar o alimento que você gostaria de ter. Talvez você tenha saúde, mas te falta recursos. Por que a salvação significa tudo isso? Porque Jesus nos deu recursos para permanecer aqui. Nós estamos em guerra. Chega de se apegar a pessoas. O apóstolo Paulo diz: olhai para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? O espírito do medo te leva para o caminho de feitiçaria. Talvez a tua casa ela esteja cheia de enfermidade. Talvez a tua casa ela esteja cheia de problema. Tem muita gente que vai dormir e não consegue dormir à noite porque vê vultos. O que é isso, Manuel? Isso são demônios. O espírito do medo. Quer ver, as pessoas que servem a Jesus e ela não passou por um processo de libertação, na hora que ela dobra o joelho para orar, para buscar a presença de Deus, ela não consegue se concentrar por causa dos vultos e ela começa a ter medo. Jesus me revela essa noite, o Espírito de Deus me revela ao meu coração que tem alguém me assistindo agora que não está conseguindo dormir à noite. Por quê? Medo. Você está tendo pavor noturno. Mas essa noite, no poder que há no sangue de Jesus Cristo, eu cancelo as obras das trevas sobre tua vida. Você precisa reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O espírito do medo, ele conduz as pessoas a procurar recursos nas trevas, onde? Em religiões pagãs, idolatrando homens, idolatrando imagem de escultura, idolatrando a tanto tipo de ser. Mas Jesus Cristo é libertação esta noite. Irmão Manuel, o espírito do medo é ele que nos leva para o ocultismo. É ele que nos leva para o ocultismo. O espírito do medo é um espírito também suicida. A palavra do Senhor Jesus diz, em 1 Samuel, capítulo de número 31, versículo de número 2 a 4. A palavra do Senhor Jesus diz que Saul sai para a guerra. Israel sai para a guerra e Saul é o rei, o representante da guerra do povo de Deus. E a palavra do Senhor Jesus diz que no meio da peleja, Saul é atingido. Primeiro, Saul é atingido. E ele tendo medo, a palavra do Senhor Jesus diz que ele com medo, ele vira para o seu pajem de armas e pede para o mesmo tirar a sua própria vida. Só que o seu servo, o seu companheiro, o seu pajem de armas, se recusa a tirar a vida de Saul. E o espírito do medo, mais uma vez, se apodera dele. E ele tira a própria vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa depressa buscar a presença do Senhor. Talvez você esteja em opressão, em depressão. Talvez você esteja pensando em tirar a sua própria vida. Isso é o espírito do medo. Não se entregue. Não se entregue. Jesus, ele é Senhor. Por quê, irmão Manuel?
porque ele venceu o inferno. Jesus é Senhor porque ele venceu a morte. Não tire a sua vida. A palavra do nosso Deus essa noite para ti é: não tires a tua própria vida, porque isso é o espírito do medo. O espírito do medo se apodera de Saul, e a palavra diz que ele pega a própria espada e tira a sua própria vida. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 28 a 30. Quando aquele terremoto vem, a palavra do Senhor Jesus diz: Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor. De repente veio um terremoto e as prisões de todos foram soltas. E acordando o carcereiro, viu as prisões sendo soltas. Ele pega a espada e intenta contra a sua própria vida, porque ele teve medo. O espírito do medo, ele causa suicídio. Mas essa noite, no poder que há no sangue de Jesus Cristo, eu paraliso as trevas sobre tua casa. Não vai haver suicídio. A palavra do Senhor Jesus diz que quando ele intenta contra a sua vida, Paulo brada lá de dentro e diz: não intentes contra a tua vida, porque aqui estamos. E ele diz: senhores, o que é necessário para eu me salvar? Paulo, fitando os olhos nele, diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O espírito do medo é o que leva as pessoas ao suicídio. Esse carcereiro estava a ponto de tirar sua própria vida, mas quando ele creu no Senhor, a palavra diz que ele foi liberto. Eu quero ministrar libertação sobre tua vida. Qual é o terceiro atributo da salvação, irmão Manuel? Libertação. A palavra, quando nós cremos no senhorio de Jesus Cristo, a palavra do Senhor Jesus diz que ele repreende o espírito do medo. O espírito do medo, a síndrome do pânico essa noite, no poder que há no sangue de Jesus Cristo, está paralisado sobre a tua vida. Procure uma igreja. Irmão Manuel, eu tenho um conhecido, um amigo que está nessa condição. As pessoas têm nos procurado, diariamente nos mandando mensagem, até mesmo pelas lives. Nós estamos fazendo culto nos lares. Nós estamos orando por pessoas. Nós estamos, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, libertando pessoas que estavam para tirar a própria vida. Uma jovem nos procurou depois de uma live como essa, e é interessante que ela estava pensando em tirar a própria vida. E esse espírito do medo estava tomando a mente dela, e ela estava pedindo para o seu companheiro, para que ele viesse a interná-la no hospício, porque ela achava que estava louca. E quando nós chegamos, uma de suas amigas nos pediu para irmos orarmos por ela. E nós fomos lá, oramos, e ela recebeu libertação. Está tudo bem na casa dela. Deixa eu falar uma coisa: se você conhece alguém que se encontra nessa situação, nos chame. Manda uma mensagem no nosso WhatsApp. O DDD é 11 94808 8362. Nos chame no WhatsApp. Não deixe que os ciúmes, o medo, venha destruir tua casa. Nós recebemos uma notícia, eu recebi uma notícia nesse final de semana que uma adolescente, a qual eu a conheci, no tempo que eu a conheci, ela tinha apenas 13 anos. E anos depois, alguém me liga, me manda uma mensagem, que essa jovem agora com 26 anos, por causa de ciúmes, o marido dela a assassinou a facadas e a marteladas. Tentou tirar a vida do próprio filho com 2 aninhos de idade. A marteladas, uma criança de 2 anos de idade. Ele tirou a vida da esposa a marteladas e a facadas. Martelou a cabeça da criança com 2 aninhos de idade. E depois foi para um viaduto e tirou sua própria vida. O que é isso, irmão Manuel? Isso é Satanás. Esse é o espírito do medo. Eu quero pedir para você, se você conhece alguém, não deixe esse alguém tirar a própria vida. Não deixe que essa família seja destruída. Nos chame. Irmão Manuel, eu quero esse ministério de libertação. Eu vou indicar para você um livro para você ler, uma Bíblia para você ler. Nós vamos nos orientar, nós vamos discipular você dentro da sua casa. Não se entregue, mas nos chame. Nosso telefone para contato é DDD 11 94808 8362. Não deixe que a família seja destruída. Faça missões. Talvez você tenha um vizinho ao lado e ele é possesso de ciúmes e muitas das vezes promete para o seu cônjuge que vai mudar, que vai haver uma mudança.
mas ele não consegue. O espírito de ciúmes é o espírito do medo. Receba orientação, procure ajuda, se aconselhe com alguém. Amém? Não se entregue. Amém, queridos? O espírito do medo, ele é capaz. Veja que Timóteo, ele foi discipulado por Paulo. Mas o espírito do medo, até por mais instrução que você receba, por mais instrução que você recebeu, por mais, Paulo diz, com a imposição de mãos que eu orei por ti. Que eu orei por ti com imposição de mãos. Não despreze os dons que há em ti. Que eu, Paulo, orei por ti com imposição de mãos. Queridos, o espírito do medo, ele rouba os dons espirituais. Ele paralisa, não é que ele rouba, irmão Manuel, ele paralisa. Ele paralisa os dons espirituais. Timóteo foi instruído por Paulo. E Timóteo, quando ele se depara em determinadas situações, ele se depara com tanto medo, com tanto pavor, que ele desenvolve um problema estomacal. O espírito do medo, ele causa enfermidades. Esse problema que você está aí precisa ser espiritualizado. Esse medo que você tem precisa ser espiritualizado. Essa enfermidade que você tem precisa ser espiritualizado. A palavra do Senhor Jesus diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 30. A palavra diz que para isso Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Opressão é espiritual. A palavra do Senhor Jesus diz que Jesus entra em uma sinagoga, em Lucas capítulo de número 13, versículo de número 11, e jazia ali uma mulher que há 18 anos vivia encurvada. Jesus a chama para frente e diz: mulher, estás livre do teu espírito de enfermidade. Enfermidade, ansiedade, é espiritual. Você precisa considerar as coisas espirituais. Nessa noite, no poder que há no sangue de Jesus, eu ministro sobre a tua vida a libertação. Nos contate. Não se entregue, não deixe que a sua casa seja destruída. Não deixe que o seu casamento seja destruído. Amém? Vamos encerrar? A palavra do Senhor Jesus diz que mesmo o espírito do medo, ele rouba até mesmo os dons espirituais. Olha o que o apóstolo São Paulo fala para a igreja de Roma, no capítulo de número 8, e o versículo de número 15. Paulo diz para a igreja de Roma: porque Deus não nos deu um espírito de escravidão. Oh, querido, Deus não nos deu o espírito de escravidão. Mas para quê, Paulo? Para que vocês ainda tenham medo. Medo do quê? Tem pessoas que têm medo de ser liberta. Tem pessoas que têm medo de receber oração com imposição de mão e cair. Você é um privilegiado de receber uma oração com imposição de mão e ser liberta. Jesus está falando essa noite: você precisa vencer o medo. Você precisa entregar a vida para Jesus e receber. Chega, Jesus está falando essa noite: chega de ser escravo. Chega de ser escravo, vivendo por aí com medo. As pessoas ditam regras para como vai ser a tua vida. A tua mãe dita regras como vai ser o teu casamento. Os teus pais ditam regras. Entra dentro da tua casa e manda na tua casa. Jesus está falando essa noite: chega de ser escravo. Os teus pais serviram a religião pagã, mas você não precisa servir religião pagã. Jesus quer te libertar. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 5, versículo 17, ele diz: de sorte que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, e se fizeram novas todas as coisas. Jesus está indo aí. Você precisa reconhecê-lo. Você não precisa deixar de servir a Jesus por causa de seus pais. Você não precisa deixar de servir a Jesus por causa do seu vizinho. Sirva a Jesus. Jesus está falando: chega de ser escravo. Deixa de depender de A e B. Dependa apenas do senhorio do Senhor Jesus. Paulo fala para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Recebe nessa noite a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Paulo fala para a igreja de Roma: porque o Senhor não nos deu o espírito de escravidão,
chega de ser escravo. Mas ele, para quê, Paulo? Para que vocês ainda andem com medo. Você serve ao Senhor e se porta como escravo. Jesus está falando essa noite, eu quero te libertar. Eu quero te libertar da fofoca, da mentira. Isso é medo. Medo do quê? Você tem medo de perder posições. Jesus está falando, chega de ser escravo. Chega de ser escravo. Ele não te deu esse espírito de escravidão para que você ainda ande com medo. Quem tinha medo de perder posição era Saul. E o espírito dos ciúmes toma conta do seu coração. Jesus está falando essa noite, há libertação para a tua casa. Amém? O espírito do medo, ele rouba os dons espirituais. Olha o que Paulo fala para Timóteo, segunda carta, capítulo de número 1, versículo de número 6 e 7. Por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus. É preciso ser recordado. É preciso que alguém te lembre. O Espírito de Deus está te recordando essa noite. Você precisa reavivar esses dons. Você precisa crer. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Está aí, os dons de Deus estão aí. E Jesus está falando essa noite, chega de ser escravo, deixa de ter medo, busque a presença do Senhor, busque os dons espirituais. O Espírito de Deus me revela essa noite que tem alguém me assistindo agora, que o Senhor Jesus te usa com curas, ele te impulsiona você a ir orar por curas, mas você não consegue crer. Isso é medo. Vá, porque o nome do Senhor será glorificado. Jesus ministra o meu coração para dizer para alguém que tem vocação para pastorear, mas não consegue crer. Você não consegue se imaginar ministrando, pregando, mas Jesus está falando, sou eu que opero tudo em todos. Creia. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Por este motivo te lembro que desperte. Que motivo? O motivo é medo. Por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. O medo, o temor é um espírito. Temor vem do hebraico phobos, fobia, pânico. Mas essa noite, no poder que é no sangue de Jesus Cristo, vença o medo. Fobia, medo, susto, pânico, no poder que é no sangue de Jesus Cristo, eu paraliso as trevas sobre a tua vida essa noite. Paulo diz, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza. O que é fortaleza, irmão Manuel? A palavra do Senhor Jesus diz, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4. Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. No poder que há no sangue de Jesus Cristo, eu paraliso as trevas. O Senhor nos deu o que, irmão Manuel? Ele não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de fortaleza. Fortaleza. E de amor. E de amor, o espírito de fortaleza e de amor. E de moderação. O que é uma pessoa moderada? É uma pessoa que equilibra as situações. É uma pessoa que, em vez de discutir, em vez de impor regras, em vez de exigir das pessoas, ela é uma pessoa moderada. O Espírito de Deus ministra ao meu coração. Você precisa de moderação. Você precisa ser mais brando. Você precisa ser mais paciente. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ele diz que um dos frutos do Espírito é moderação, paciência, amor, perseverança, fé. No poder que há no sangue de Jesus Cristo, eu ministro um novo tempo sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nos contate no nome do Senhor Jesus. Nos contate. Nós queremos ir aí. Nós queremos resolver essa causa. Nós estávamos no sábado aqui, juntamos um grupo de obreiros e fomos bem distante daqui. Por volta de 1 hora de viagem, fomos com um grupo de obreiros socorrer uma mulher, a qual o espírito do medo tomou de conta da vida dela.
Os olhos dessa mulher estavam saindo para fora. Os olhos, o espírito, as trevas que estavam ali, o espírito de enfermidade, estava paralisando o seu coração. Quando nós chegamos lá, a manifestação do poder de Deus foi tão grande que aquela mulher foi curada, liberta. Sua casa foi liberta e curada. O nosso contato é DDD 11 94808 8362. Independente da sua religião, independente da tua religião, nós queremos te servir. Esse negócio de ministério é serviço, trabalho. Nós estamos aqui para trabalhar para o reino. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo esteja sobre a tua casa. Nos contate. Amém? Se inscreva no nosso canal no YouTube. Compartilhe esse vídeo. A palavra do Senhor Jesus diz que Jesus é Senhor. Está lá no sermão de número 2. Porque Ele é Senhor. Por que, irmão Noel, Ele é Senhor? Por que Ele venceu o espírito do medo? Ele venceu a morte. Ele venceu o pânico noturno. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 15. A palavra do Senhor Jesus diz que Jesus na cruz do Calvário pegou o espírito do medo, do pavor, do pânico noturno e expôs publicamente e deles triunfou. Na cruz do Calvário, Jesus esmagou a cabeça da serpente, destruiu as trevas, para que você receba nessa noite o espírito de fortaleza, de amor, de moderação, no poder que há no sangue de Jesus. Tem alguém me assistindo agora com medo de cirurgia? Jesus está falando. A palavra, escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra do nosso Deus é viva e eficaz e mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer cirurgia, qualquer faca na mão de médico. E no poder que há no sangue de Jesus Cristo, eu te digo essa noite, você não vai precisar passar pelas mãos do médico. Você não vai precisar passar por essa cirurgia. No poder que há do sangue de Jesus, eu quebro correntes e algemas essa noite e ministro cura. Tu, como servo de Deus, não vai precisar passar por isso. Tu, como serva de Deus, não vai precisar perder noite de sono preocupada com a tua casa. Eu ministro no poder que há no sangue de Jesus Cristo libertação. Paulo diz que na cruz do Calvário Jesus expôs o inferno publicamente e deles triunfou. Primeira carta do apóstolo São João, capítulo de número 5, versículo de número 8. A palavra do Senhor Jesus diz que para isso Jesus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Eu me despeço aqui. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua vida. Levanta o ânimo. Levanta o ânimo. Creia na palavra do Senhor. Amém? Na nossa próxima ministração, nós vamos falar sobre o 4º e 5º atributo da salvação, que é prosperidade e bem-estar. Amém? Para que, irmão Manuel? Por que a salvação tem tantos atributos, tantos benefícios? Porque você foi colocado nesta terra para guerrear as guerras do Senhor, para ganhar almas, para socorrer pessoas. É por isso que a salvação não é simplesmente morrer e ir para o céu. Os atributos da salvação é para o povo de Deus. Para quê? Para resgatar pessoas, para conduzir pessoas ao senhorio do Senhor Jesus. O escritor de Provérbios diz que quem ganha almas, sábio é. Amém? Por que tem esses atributos? Para você ter argumento, para você ter benefício, para você não se entregar ao espírito do medo. Curve a sua cabeça no nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra fique na mente dos teus filhos. Que a tua palavra essa noite, no poder que há no sangue de Jesus Cristo, Pai, alcance o psique dos teus filhos. Levanta o ânimo, coloque os nervos no lugar, essas dores nos ossos, Pai. Que a tua palavra essa noite venha repreender em nome do Senhor Jesus. Nós paramos aqui, nos contate, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe os vídeos, nos chame no WhatsApp, DDD 11 94808 8362. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não só hoje, mas para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.